5 maneiras, eu não anotei, esqueci agora, fugiu também, deu um branco. 5 maneiras de Deus revelar sua vontade de Deus a nós, sua vontade a nós. Primeiro, através de sonhos. Eu acabei de citar aqui José, que teve 2 sonhos proféticos. Então a Bíblia, ela é recheada de exemplos, recheada de testemunhos em que Deus revela a sua vontade através de sonhos. Eu poderia citar aqui, como eu citei José, eu poderia citar aqui o faraó. Deus mostrou para faraó o que ia acontecer no futuro. Ele viu lá as 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, que engoliam as gordas. Era uma profecia, era um sonho profético de algo que ia acontecer no mundo, um período de fartura, seguido por 7 anos de fome. Eu poderia citar aqui José, noivo de Maria, que a Bíblia fala que ele intentou deixar Maria quando descobriu que ela estava grávida, e a Bíblia fala que um anjo apareceu a ele em sonho e disse: José, não temas, porque o filho que dela é gerado pelo Espírito Santo. Falou em sonho. Eles fugiram para o Egito quando o neném nasceu, quando Jesus nasceu. Eles fogem para o Egito, porque Herodes mandou matar as crianças. E quando Herodes morreu, o Senhor mais uma vez fala em sonho com José, dizendo assim: agora volte para Israel, porque aquele que queria a morte do menino morreu. Então uma das formas do Senhor revelar a sua vontade é através de sonhos. Então fique atento quando você sonhar, de verdade. Fique atento. Se for possível, quando você acordar, que o sonho ainda está fresco na mente, anote, escreva. Às vezes é o Senhor te revelando algo, às vezes é o Senhor te mostrando algo. Eu não sei se você já passou por uma situação de déjà vu, de você ver alguma coisa. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu tinha um momento de déjà vu. O que é déjà vu? Déjà vu é uma palavra francesa que significa eu já vi. Eu já vi. Você vê uma situação que você já viu aquilo. E eu comecei a observar, quando eu comecei a notar cenas que quando eu acordava não tinham sentido nenhum. Pessoas que até eu nunca vi na vida, mas eu ia lá e anotava. E passado algum tempo, alguns meses, até anos, eu vivia aquele momento, vivia aquela circunstância, e eu lembrava: isso aqui foi um sonho que eu tive. Sonhei à noite, o Senhor me revelou lá atrás, agora está acontecendo aqui. Então, uma das formas, a primeira forma do Senhor revelar sua vontade a nós, é através de sonhos. Segundo lugar, o Senhor revela sua vontade específica a nós, diretiva, através de profetas. Interessante que o ministério profético, ou os profetas, desde o Antigo Testamento, eles são usados por Deus para trazer mensagens de Deus para a igreja ou para pessoas específicas. No Antigo Testamento haviam os profetas que tinham um ministério profético. O que era isso? É como se ele tivesse de fato um cargo de profeta. Funcionava mais ou menos assim. Ele era reconhecido como profeta, tanto que, por exemplo, Samuel é chamado na Bíblia de o vidente. Por quê? Porque ele tinha o dom de trazer a mensagem específica de Deus para as pessoas. Por isso que ele é chamado de vidente. E no Antigo Testamento, o profeta, como eu disse, era um cargo.
o cargo de profeta. Tinha uma escola de profetas. Quando nós chegamos agora em Jesus, Jesus fala que o último profeta foi João Batista. Por quê? Porque Jesus estava se referindo ao ministério profético. Realmente essa questão do cargo. O cargo, a função de profeta. Porque agora, a partir de Jesus, o que nós temos é o Espírito Santo agindo no meio da igreja através do dom de profecia. E não mais o cargo ou o ministério de profeta. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então hoje, a Bíblia fala de profetas no Novo Testamento? Sim, fala. Como eu citei aqui, Ágabo é chamado de profeta. Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Versículo, olha só, versículo 8 fala assim: no dia seguinte, Atos 21, 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, isso aqui é Lucas falando, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Então foi esse profeta aqui que veio e trouxe a profecia de que Paulo ia ser preso, quando chegasse em Jerusalém. Então hoje o Senhor, Ele fala conosco, através do dom de profecia. Através dos seus profetas. Mesmo que o profeta hoje não é mais um ministério, não há mais o cargo de profeta, mas o Espírito Santo, ele... O que é a profecia, gente? A profecia, ela é uma revelação espiritual de Deus, específica para alguém ou para a igreja. Amém? E a palavra ainda fala que o que profetiza, a profecia, serve para exortar, edificar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, o dom de profecia é uma manifestação do Espírito Santo para trazer uma mensagem de revelação a alguém específico ou à igreja. E serve para edificação, exortação e consolação. Pastor, como eu sei se uma profecia é de Deus ou não? Vamos lá. Nós vivemos numa época, né, que a gente precisa ter o discernimento. Pastor, alguém trouxe uma palavra profética. Alguém me deu uma palavra dizendo que o Senhor mandou dizer. Como eu sei se essa palavra foi Deus ou se foi o profeta que falou da mente dele? Ou como a gente diz no evangeliquez, falou da carne. Olha só, eu já vi alguém falando assim, ó. Quando você receber uma profecia e você sentir que é de Deus, é porque foi Deus que falou. Gente, Jeremias 17:9 fala assim, que enganoso é o coração do homem, né? E perverso, ainda fala lá, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem perverso. É muito complicado a gente falar assim, não, se você sentir
é porque foi de Deus. Porque às vezes a pessoa, ela está às vezes passando um momento, uma situação difícil, aí alguém vem e traz uma palavra, ela começa a chorar, foi de Deus. Bom, a resposta que eu tenho para dar para essa pergunta está na Bíblia. Eu prefiro dar uma resposta bíblica do que dar minha opinião. Até porque eu estou aqui não para dar minha opinião, estou aqui para pregar a Bíblia. Então, Deuteronômio, capítulo 18. Como que eu sei se uma profecia foi de Deus ou não? Versículo 20. Deuteronômio 18, 20. Vou lá, está na tela. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. 21. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Só até. Então, primeira coisa, falou que vai acontecer. Se acontecer, é porque foi Deus que falou. Se não acontecer, é porque não foi Deus que falou. É o que a palavra está dizendo. Ainda fala, o profeta falou com soberba. Tá? Então, a gente vive um período, eu já vi muitas pessoas que tomaram decisões baseadas em profecia, e lá na frente se arrependeram amargamente. Eu tenho 31 anos de evangélico, 31 anos servindo a Deus. Já vi muita coisa. Eu já vi alguém, por exemplo, tá, que estava mudando de cidade para São José dos Campos, uma família, e o profeta chegou lá e falou assim: olha, o Senhor me mostra, vocês vão morar numa casa do Portão Verde. O Senhor me mostra a casa como que é o Portão Verde assim e tal. E eles vieram com essa palavra, eles já estavam vindo de São Paulo para cá, de mudança. Quando chegaram aqui, vieram para comprar a casa. E foram procurar a tal da casa com o Portão Verde. Apareceram várias casas. Não, mas o profeta falou que é o Portão Verde. E aí até que com muito custo acharam uma casa com o Portão Verde, com a placa de vendas. E deram entrada na casa, depois não conseguiram pagar as prestações e perderam a casa. A casa foi para leilão. Aí vai culpar Deus? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Aí talvez a sua pergunta é assim, como já fizeram para mim: pastor, e quando for uma palavra diretiva? Uma palavra que fala assim: vai, toma essa decisão, faz essa escolha. Porque aí não depende de cumprir. É uma palavra de ordem, uma palavra de direcionamento. Como que eu sei se essa palavra é de Deus ou não? Vamos para a Bíblia. Números 23, 19. Números 23, 19, está lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Está aí o parâmetro.
pastor, o profeta veio e me falou para tomar essa decisão. Aconteceu comigo esses dias. Eu diante de uma decisão para tomar, fui orar a Deus e falar: Senhor, deixa eu tomar uma decisão da minha mente, não. Deixa eu escolher o que está no meu coração. Fala comigo. E aí estou lá em Cerquilho, ministrando lá. Veio um pastor, falou para mim assim, pastor Gerson, lá de Tatuí, Tietê? Tietê, lá de Tietê. Falou para mim assim: pastor, eu quero orar por você. Eu falei: amém. Me chamou no canto e ele entregou uma palavra profética de direcionamento. Eu queria contar para você, mas não vou contar não. Mais para frente eu conto. A palavra dele foi mais ou menos assim, ó: o Senhor está te dizendo sim. Sim. Essa é a vontade dele, sim. Aí eu fui lá pro hotel, falei: Senhor, não é que eu estou duvidando, mas eu estou tão calejado já, Senhor. Se for o Senhor mesmo que falou, o Senhor pode usar outra pessoa. Ainda falei: Senhor, a tua palavra diz, porventura o Senhor falaria e não confirmaria? Isso foi num sábado. Na segunda-feira, uma outra pessoa que não estava no sábado, que não sabia de nada, chegou em mim e falou assim: irmão, nem sabia que eu era pastor, irmão, Deus manda dizer sim para você. Isso que você está perguntando. Sim, essa é a resposta. Aí eu falei: Senhor, o Senhor lembra de Gideão, Senhor? Aí estava lá em Angra dos Reis. Deus falou primeiro no sábado, depois falou na segunda. Aí no outro sábado eu estava em Angra dos Reis, ministrando, veio uma pastora, veio orar por mim. Ela falou para mim: pastor, fica de pé. Eu fiquei de pé. Ela falou assim: o Senhor manda dizer para você sim. Essa é a resposta, sim. Eu falei: tá bom, Senhor, não precisa mais responder não. Qual que é a probabilidade de 3 pessoas completamente diferentes falar a mesma resposta e não ser de Deus? Eu tenho que ter mais fé para acreditar que não é de Deus do que para acreditar que é de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então Deus, ele usa os seus profetas, mas tenha cuidado, peça confirmação. Porventura ele falaria e não confirmaria? Claro que ele confirma. Terceiro lugar, o Senhor fala através de sonhos, o Senhor fala através dos seus profetas. Nós cremos na operação do Espírito Santo. Terceiro, Deus, ele fala, ele mostra a sua vontade através das circunstâncias. Através das circunstâncias. Existem circunstâncias que acontecem conosco. Existem situações que acontecem conosco, que é o Senhor nos mostrando a sua vontade. Vamos voltar para Atos dos Apóstolos, capítulo 16.